O carro de luxo parou diante do portão sem que ninguém estivesse esperando por aquilo. A mansão permanecia silenciosa, envolta por uma noite fria, quando algo pequeno e imóvel chamou atenção próximo à entrada. Não era um objeto esquecido, nem um pacote comum. Era uma criança encolhida no chão, envolta em um cobertor fino, como se tivesse sido deixada ali com pressa, sem olhar para trás. Aquele instante, aparentemente simples, abriu uma ferida antiga que o milionário acreditava ter enterrado para sempre. Ele era conhecido pela riqueza, pelo poder e pelo controle absoluto sobre cada detalhe da própria vida. Nada acontecia fora do planejado. A fortuna fora construída com disciplina e distância emocional, como se sentimentos fossem fraquezas que precisavam ser evitadas. Ainda assim, ao descer do carro e perceber a fragilidade daquela criança abandonada, algo fugiu do controle pela primeira vez em muitos anos. A mansão sempre fora grande demais para alguém que vivia sozinho. Corredores longos, quartos vazios e um silêncio constante que combinava com sua forma de viver. A criança foi levada para dentro, não por impulso, mas por uma sensação estranha de responsabilidade, quase como se o destino tivesse escolhido aquele lugar para corrigir algo mal resolvido. Enquanto a observava dormir, o milionário sentiu um desconforto que não vinha do presente, mas de lembranças que insistiam em retornar. O passado nunca fora gentil com ele. Ainda jovem, aprendera cedo o que era perder, o que era ser deixado para trás, sem explicações. Essa dor fora abafada ao longo dos anos por negócios, dinheiro e isolamento. Agora, aquela criança trazia de volta tudo o que ele se esforçara para esquecer. A semelhança não estava apenas na situação de abandono, mas na sensação silenciosa de não pertencer a lugar algum. Os dias seguintes foram marcados por um conflito interno constante. A presença da criança alterou a rotina rígida da casa, preenchendo espaços antes vazios com pequenos sons e movimentos. Cada detalhe despertava emoções que ele não sabia como lidar. Histórias assim, de encontros inesperados que mudam destinos, costumam prender quem acompanha, porque revelam que até as vidas mais controladas podem ser transformadas. Talvez por isso tantas pessoas escolham se inscrever para continuar acompanhando histórias humanas que não aparecem nas vitrines do mundo. À medida que o tempo passava, surgiram pistas sobre a origem da criança. Um objeto esquecido, um detalhe mal explicado, uma coincidência difícil de ignorar. O milionário começou a perceber que aquele abandono não fora aleatório. Havia algo mais profundo, algo ligado diretamente ao passado que ele tentara apagar. A tensão crescia, não apenas pelo mistério, mas pelo medo de encarar verdades que poderiam destruir a imagem que ele construíra de si mesmo. A criança, alheia a tudo isso, demonstrava uma confiança silenciosa. Um olhar curioso, um gesto simples, eram suficientes para quebrar defesas que levaram décadas para serem erguidas. Ele passou a se perguntar quantas escolhas feitas no passado haviam causado consequências irreversíveis. Em momentos assim, quem acompanha histórias como essa costuma refletir sobre as próprias decisões, sentir vontade de comentar, dizer de qual cidade está assistindo, como se compartilhar isso fosse uma forma de se reconhecer na narrativa. A reviravolta veio quando o passado deixou de ser apenas memória e se transformou em evidência. Uma descoberta inesperada revelou que aquela criança carregava uma ligação direta com um erro antigo, uma promessa nunca cumprida, uma decisão tomada por medo e egoísmo. O abandono deixou de ser um acaso e passou a ser o reflexo de uma cadeia de escolhas que agora cobrava seu preço. O significado de tudo mudou naquele momento. O milionário entendeu que a riqueza não o protegera das consequências do que evitou enfrentar. O conflito atingiu seu ponto mais alto quando ele percebeu que, para corrigir o passado, seria necessário abrir mão do controle, da imagem e até de parte daquilo que construíra.
O verdadeiro custo não estava no dinheiro, mas na responsabilidade emocional que ele nunca quis assumir. O clímax aconteceu quando ele escolheu agir de forma diferente de tudo o que fizera antes. Não houve aplausos nem testemunhas. Apenas uma decisão silenciosa, feita longe dos holofotes, guiada por um desejo sincero de não repetir os mesmos erros. Foi ali que o abandono deu lugar à redenção, ainda que carregada de dor e arrependimento. Com o passar do tempo, a mansão deixou de ser apenas um símbolo de riqueza e passou a representar um recomeço. O silêncio ganhou outro significado. O milionário, agora transformado, compreendeu que algumas oportunidades surgem apenas uma vez e que ignorá-las pode custar mais do que qualquer fortuna. Histórias como essa continuam acontecendo em diferentes lugares, todos os dias, e quem escolhe acompanhá-las passa a enxergar a vida com outros olhos. Se essa história tocou algo profundo, vale comentar de qual cidade ela está sendo assistida, porque cada lugar carrega histórias parecidas, marcadas por escolhas difíceis e segundas chances. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem aqui, acompanhando cada história até o fim, entendendo que o amor mais verdadeiro não faz barulho, mas tem força suficiente para mudar destinos inteiros.